Amém. Abram sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler 7 versículos. João 14, de 1 a 7. Acharam? Evangelho de João, capítulo 14, começando no versículo 1. Nós cantamos isso, né? Não se perturbe, nós cantamos, não se turbe o vosso coração. Então, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém. Feche seus olhos, deixa marcada essa passagem, feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado por mais uma manhã em que nós vamos, Senhor, tomar a ceia junto contigo. Pai, nós queremos assim, com a Tua presença em nós, Senhor, e nós pedimos, ó Pai, abra os corações daqueles que aqui estão, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ó Pai amado, entender a Tua mensagem, que seja algo, Senhor, maravilhoso para nós, para cada um que aqui está, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem percebido a dificuldade, você tem percebido o que está acontecendo, como as pessoas estão perdidas. Não sei se você percebe como eu, mas cada vez mais o ser humano está perdido. Aqui no Brasil, isso é muito claro hoje, na atualidade, por causa do que está acontecendo, né? Política, né? Por causa da política, nós percebemos, né, que o ser humano ele se encontra perdido para escolher caminhos. E eu digo para você, entenda, sempre foi assim. Veja aqui, eu vou fazer um parênteses aqui. Veja sobre Adão e Eva. O que aconteceu? Ele foi um desvio do caminho, quando eles ouviram a Satanás. Então, desde o início, o trabalho de Deus é nos manter no caminho. Trabalho de Deus, né? O desejo de Deus é nos manter no caminho. E o de Satanás é nos tirar do caminho. E ele faz isso muitas vezes pela confusão. E as pessoas se sentem perdidas para escolher caminhos. Elas se sentem perdidas para votar. Gente, vamos votar em quem? Não fale. Mas vamos votar em quem nas próximas eleições? É todo mundo ruim. Vai votar em quem? E a gente fica perdido. Então, o ser humano, ele vive isso. Ele é perdido para escolher profissão. Uma hora, né, a profissão está bem, e outra hora vem alguém, o IBGE, dizendo, ou um outro órgão qualquer, diz assim, essa profissão que você escolheu há 5 anos atrás não é mais a boa. Eu me lembro bem, na minha época, né, quando eu tinha lá meus 20 anos, 21 anos, a boa era informática. Não era informática? Todo mundo ia para a informática. O que aconteceu? Quando acabou os 5 anos de faculdade, já não era mais a boa, porque já tinha ido muita gente para fazer a mesma coisa. Sabe, e as pessoas ficam perdidas nesses caminhos, nessas escolhas. Ficam perdidas em que acreditar. Eu falei da política, né? Quem é que está certo, quem é que está errado? Tinha razão ou não para ter o impeachment? Aí você ouve uma coisa, ouve outra. Aí tem aquele caso da menina aí, né? Aí você descobre, 30 homens, não foram 30. Aí descobre, ela tem um filho desde os 13, desde os 11 ela frequenta aquela comunidade. Aí você fica assim, está errado, está certo, vão condenar, não vão condenar.
É uma confusão, a gente fica perdido. Informação contra informação, e é só o que o nosso inimigo quer, causar confusão. É isso que ele quer. Sabe, como é que a gente se posiciona diante das notícias que nós ouvimos, né? Às vezes a gente, e quem tem esse ímpeto, né, de logo dar a sua opinião, né, no Facebook, por exemplo, de vez em quando cai do cavalo, porque não era bem aquilo. Então sai uma notícia na TV, sai uma notícia na internet, e aquilo não era bem a realidade era outra. Mas pintaram daquela forma. Sai algo no jornal que parece que é, mas não é. Então a gente fica perdido, as pessoas estão perdidas. Elas estão assim, não sabem o que escolher. Será que isso é bom? Esse negócio vai ser bom? Esse negócio não vai ser bom? Sabe? Sobre o futuro. O que será do futuro? Aí vem um e diz, o Brasil vai ainda afundar mais. Aí você ouve um outro economista, é assim que acontece. Ontem eu ouvi um economista dizendo, não, já estamos nos recuperando. Tu vai acreditar em quem? Já estamos recuperando ou está afundando e vai afundar mais? A gente fica perdido. A gente não sabe a verdade. E quando nós sofremos pressão de alguma forma na nossa vida? Vem uma pressão por doença de familiar, vem uma pressão porque você descobre algo dos seus filhos, ou descobre algo de algum parente, aí você fica com aquela pressão, né? Aí nós ficamos, por exemplo, diante de uma emergência, e a gente fica sem saber. Aí a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é, Jesus continua sendo o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida? Porque essa é a questão. Não é para nós ficarmos com o sentimento, né, de estarmos perdidos e que algo muito ruim vai acontecer, vai cair uma pedra na nossa cabeça. A gente tem que entender, Jesus nunca deixou de ser o caminho, a verdade e a vida. Independente da confusão geral, ele continua sendo. Mas a gente, às vezes, no meio da crise, no meio da emergência, a gente esquece isso. A gente não sente isso. E você saiba, a palavra de Deus diz, que para nós sermos salvos, nós temos que crer que somos salvos. Eu vou dizer uma outra verdade para você. Você precisa sentir, porque isso é fé, mesmo não vendo a Jesus, que Ele está na nossa vida a todo momento. Então, não importa o tamanho da confusão, não importa o tamanho da confusão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a nossa luta interna. Essa é a nossa informação e contra-informação. Porque Satanás ele vem de muitas maneiras diferentes tentar nos tirar isso. E aí eu vou ler de novo o versículo 16 de João 4, versículo 6 de João 14, que diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é o caminho que a gente está seguindo na nossa vida? Chegar ao Pai. Não é chegar ao sucesso, não é chegar a nada, é chegar ao Pai. Esse caminho, durante a nossa vida, Jesus traça para nós. Já traçou morrendo na cruz e traça a cada evento, se nós recorrermos a Ele. O que está escrito aqui? Tomé disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Sabe, a gente parece Tomé. Gente, Tomé estava com ele há 3 anos. Aí Jesus diz, como é assim? Como assim você não sabe para onde vai? Como assim? E aí eu pergunto para você, você tem que se perguntar, como assim eu estou me sentindo tão mal? Como assim eu estou tão inseguro? Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida para nós. Ponto. E o caminho é para nos levar ao Pai. Nesses momentos de pressão,
que são normais acontecerem, por diversos motivos, como eu falei, doença, profissão e informações. Aí se você é muito ansioso, você fica doido, né? Se você é ansioso, então você fica doido. E aí você tem que segurar e falar assim, não importa isso. Jesus é o meu caminho, a minha verdade é a minha vida. E ponto, e você vai seguir em frente. Mas esses motivos são tantos. Para cada um aqui, Satanás, ele sabe o que toca o seu coração. Ele sabe o que estraga a sua vida. Ele sabe aonde apertar. E aí você tem que se tocar. Você tem que se manter, você tem que orar. Você tem que lutar espiritualmente, porque a nossa luta é uma luta espiritual. E aí você tem que se manter. E nesses momentos, muitas vezes, de pressão, e cada um tem a sua, nesses momentos a gente escolhe a reação errada. A gente escolhe o caminho errado. E aí a gente escolhe reagir com prostração, com desespero, com medo, e o contrário, com irritação e com violência. Muitas vezes a gente escolhe a parte mais calma, né, digamos assim, ficar prostrado e não reagir, e muitas vezes a gente reage com violência, com irritação. E a gente precisa entender que nenhum nem outro está certo. Nenhum nem outro está certo. Qual é a nossa verdade? Jesus Cristo. A nossa verdade são os mandamentos que Ele nos deixou. A nossa verdade é o estímulo que Ele nos dá. Adianta alguma coisa eu ficar irritado com a presidenta? Não adianta. A gente tem que orar. Qual é o melhor? Aí, mas vai sair a presidenta. Olha só o dilema. Sai a presidenta e entra o que supostamente, que agora eu já não sei mais se é ou não, já me disseram que é o filho e não ele, o satanista. E aí? E aí? Sai um comunista, entra o satanista, todos contra Jesus, mas todos são contra Jesus. Todos são. Nabucodonosor era contra Deus. Sabe o que aconteceu? Ele foi usado por Deus. Como é que pode um troço desse? Claro que pode. Tinha gente orando. Não importa se é a comunista ou se é o satanista. Não, eu só vou votar se for crente, então vou anular meu voto. Adianta alguma coisa? Seu voto anulado é voto dado para o lado que está vencendo. Tem que orar. Todo momento, nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida é Jesus Cristo. E aí, a gente parece, né, nessas situações, cego em tiroteio. Nós não enxergamos a luz que é Jesus. Quem traz luz à nossa vida? Jesus. Você está numa situação complicada, olha, e como tem situações em que nós vivemos complicadas. Pede a Ele para desatar nó, pede a Ele para te mostrar o caminho, e Ele faz. Não seja arrogante e tome decisões da sua própria cabeça. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz que nos muitos conselhos há sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Peça a irmãos que você crê que vão ter uma palavra de Deus para você. Essas pessoas vão te dar uma palavra de Deus. Deus tem usado pessoas para isso. Então, não fique como cego. Haja como você olhando para a luz, porque a luz está diante de você e é Jesus. Amém? Amém. Não deveria ser o sentimento nosso, né, ou a nossa reação, essa confusão, ou as reações que eu falei antes, né? Porque nós já passamos de perdidos para achados. Nós éramos perdidos, hoje nós somos achados por Jesus Cristo, amém? Você era um perdido. A reação do mundo ser assim é normal. E eu vou dizer para você, quando eu era do mundo, eu também era um perdido.
eu tinha receios do futuro, sabe, não havia segurança. Hoje, eu sou tão seguro, né, que algumas pessoas ficam até, não pode ser assim, não, porque eu falo assim, se eu morrer, está tudo bem. Essa é a minha segurança, está tudo bem. Mas seus parentes, Deus vai cuidar deles. Deus vai cuidar deles. Então, sabe, eu já fui assim, mas hoje eu sou achado por Jesus, né? Ele me procurou, e eu o aceitei, né? Eu o busquei, né? Na verdade, os dois se encontraram, né? Porque ele oferece para todos, e alguns vão a ele. E aí, nós não podemos ter essa reação. Não deveria vir a nós sentimentos de insegurança, perplexidade. As pessoas ficam, meu Deus, um satanista. Gente, na história de Israel, povo escolhido por Deus para vir o Messias, haviam vários satanistas, vários reis satanistas, dentro do povo de Israel, povo escolhido por Deus. Não era satanista não, porque, gente, se eles adoravam outros deuses, já era satanista. Quem não está com Deus está contra Deus. Então, lá tinham vários. E a gente não para pensar nisso. Isso não tem que causar perplexidade. Isso tem que nos fazer orar, seguir em frente. Sabe? Nós não podemos ter esse sentimento de insegurança diante do que vai acontecer, porque nós já temos um caminho conhecido. E quem conhece o caminho, você não é Tomé, amém? Não senti muita firmeza. Não. Tomé não sabia o caminho. Você sabe o caminho? Amém. Então, eu não costumo usar isso não, mas diz assim, eu não sou Tomé. Fala para mim. Eu não sou Tomé. Amém. Nosso caminho é conhecido. E quem conhece o caminho nunca está perdido. Perdido não. Ele pode até achar que o caminho é difícil e tal, mas perdido você não vai estar. Né? Você não vai estar perdido como um cego em tiroteio, você vai saber, você sabe o caminho. E aí Jesus, João capítulo 8, antes disso, né? Interessante que você vai ler o texto comigo, e você vai perceber que ele já tinha dado a dica de que ele era o caminho, a verdade e a vida, nesse versículo aqui. Olha só. João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, ele está falando aqui em caminho, em verdade e vida. Só que ele falou de uma forma diferente. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Você vê por que ele fala para Tomé? Como é que você não conhece, você não sabe o caminho? Porque ele já tinha dado, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós não podemos ter esses sentimentos, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, e na nossa vida brilha a luz de Jesus. Sem saber, uma pessoa falou disso hoje, que eu falei em alguma pregação atrás, que nós tínhamos que brilhar, né? E uma pessoa apareceu na televisão, né? Eu vi, né? E aí ela falou para mim, você não falou que eu tinha que brilhar? Eu estava lá. Eu falei, ótimo, né? Mas ele nem sabia o que eu ia pregar, né? Mas preste atenção, Jesus brilha em nós. Ele dissipa as trevas. As trevas estão em volta, gente. Mesmo que ele dissipe só 1 metro de trevas em torno, né, de nós, faça um cilindro aqui, 1 metro para os lados e 1 metro para cima, da sua altura. Está ótimo. Você vai viver andando na luz, com a luz te acompanhando. É isso que a gente precisa. Não tem que ter o sentimento que o mundo tem dos perdidos. Você é um achado. Você não foi pego nos achados e perdidos. Você foi achado por Jesus. Você vale muito. Você vale muito. Você é a menina dos olhos, como nós falamos agora de manhã no estudo. Você é a menina dos olhos de Deus. E quem vê a luz de Jesus não é um perdido, não está perdido. Para de ter medo. Para
de ficar inseguro com o futuro. Para com isso. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos da luz. Nós somos do caminho. Sabia que era assim que eram definidos aqueles que seguiam Jesus? Nós somos do caminho. Então, entenda isso. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Nós não andamos em trevas, nós andamos debaixo da luz de Jesus. É isso que nós fazemos. Jesus é a luz que mostra a verdade. Jesus é a luz que mostra para nós o caminho que a gente deve seguir. Ele mostra o caminho que a gente deve seguir e ele mostra a vida que devemos ter. Ele é a luz que ilumina o caminho, ele ilumina a verdade, ilumina a vida. Quando é que nós fazemos bobagem? Quando nós não queremos ver o que Deus está nos mostrando. E nós fazemos isso. Eu faço isso, você faz isso. Quando você perde a cabeça em alguma hora, você deixou de ver a luz. Você viu a sua natureza, deixou a sua carne falar. O que nós temos que fazer? O máximo possível, ficar colado em Jesus, tentar não sair de perto, e o máximo possível ficar no caminho, o máximo possível enxergar o caminho, o máximo possível enxergar a verdade de Deus e não a nossa, a verdade de Deus e não a da ciência, a verdade de Deus e não a da mídia. E aí você vai estar vivendo debaixo da luz. Amém? Só se perde sendo crente em Jesus Cristo quem quer. Só se perde sendo crente em Jesus Cristo quem quer. Se você tem a Jesus, por isso as pessoas não entendem, né? Muitas vezes, pessoas de outras religiões, pessoas até cristãs, às vezes, de algumas igrejas, etc., elas não entendem. Como é que nós podemos ser tão seguros diante do que está acontecendo? É porque eles não viram a luz ainda. Não viram a luz. E se não viram a luz, vão ser como eu era antes de aceitar Jesus Cristo. Inseguro. Inseguro. Nós não podemos ou devemos combater esse sentimento em nós. Amém? Se você estiver inseguro, você lembra dessa palavra. Jesus é o meu caminho, a minha verdade e a minha luz. E eu vou sair dessa. Eu não estou dizendo que isso não aconteça comigo e que nem vai acontecer com você. Mas ao nos depararmos com isso, se você sabe, é para isso que a gente estuda. Você sabe para que a gente estuda a Bíblia? Para na hora que você passa por essas coisas, você sabe o versículo, o Espírito Santo vai e fala para você, lembra daquele versículo? Aí você, isso é uma verdade para você, isso se torna luz, e você cai em si e sai daquela situação. É para isso que a gente estuda a palavra de Deus. Para isso que a gente tem que saber a palavra de Deus. E aí, entenda, nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos difíceis, mas existe uma luz, que é Jesus, que nos leva ao caminho, à verdade e à vida. Amém? Não se deixe prostrar, não se deixe ficar inseguro, porque caiu não sei o quê, e olha, o preço não sei o que subiu, o preço não sei o que caiu, e olha, não faça isso, não permita que as pessoas, que a mídia, que tudo que está ao seu redor, te faça viver abaixo. Isso não é ufanismo não, tá? Isso não é positivismo, não é ufanismo, nada disso. Eu vou dizer por que eu falei isso, né? E não é para você viver abaixo do que Deus tem para nós. Você não tem que se considerar a melhor pessoa do mundo, mas você tem que saber quem você é. Se você sabe quem você é,
você vai viver da maneira certa. Amém? Se você hoje sofre uma pressão desse tipo, você não sabe um caminho a seguir, você não sabe o que é verdade, você ouve uma pessoa, por exemplo, conflitos de família, você ouve uma coisa aqui e ouve outra ali, você fica perdido. Quem tem razão, quem não sei. Pede a Deus para Ele iluminar. Pede a Deus para te mostrar. E se você tem uma doença, você está sofrendo pressão, pede a Deus para te mostrar a verdade. A nossa vida está debaixo do senhorio dEle. Só Ele sabe o número dos nossos dias, está escrito isso na palavra. Só Deus sabe o número dos nossos dias. Eu orei, por um amigo meu, aquele amigo que eu falei que estava doente. Eu orei por ele, para que ele fosse curado, mas ele não foi curado. Amém. Deus tinha o número da vida dele. O número de dias contados. Então, tem essa segurança. A minha vida está nas mãos do Senhor. Aí uma vez eu falei, quando eu falei de segurança aqui, que eu falei, agora está vindo assim de tudo quanto é lado. Toda vez que eu falo, não falem mais isso, vocês não têm permissão para usar essa frase. Mas quando eu falo assim, eu preferi ir logo. Aí a pessoa diz assim, esses são os que vivem mais. Meu Deus! Esses são os que vivem mais. Aí eu falo, não, meu Deus do céu. Mas sabe, segurança em Deus. É isso que nós temos que ter. Amém? Você pode estar passando por esses momentos de aflição, emocionalmente tu está para baixo, porque as coisas vêm para você, você é muito sentimental, às vezes você é muito crédulo, nessas coisas. E o satanista que assumiu agora, meu Deus! Gente, nós não dependemos disso. Não dependemos disso. Amém? Se você está em alguma convulsão na sua cabeça, sim, o do momento é a crise do Brasil. Não tem crise para cristão, porque cristão, olha só o que eu vou dizer, entenda, hein? Cristão tira azeite da botija que não tem azeite. Tem farinha na botija que não tem farinha. Então, pastor, mas o senhor está sendo fora da realidade. Não estou, não. Presta atenção, eu acredito nisso. E não era para o passado, não era para uma mulher, não. Não era para a viúva, não, é para nós. Eu creio assim. Então, a crise, você vai no meio da crise ter prosperidade. No seu negócio, no seu lar, no meio da crise você vai ter o sustento. Amém? Você precisa crer nisso. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé, todos, por favor. E eu vou perguntar para você, feche todos os olhos. Eu vou perguntar para você se alguma coisa está te tirando do sério. Todos os olhos fechados, cabeças baixas, por favor. Para que haja liberdade da pessoa levantar a mão. Se você está num período desse, se você está passando por uma convulsão emocional, uma convulsão, às vezes, até espiritual, porque você não está enxergando o caminho, porque você não está enxergando o que está acontecendo, porque você está achando que, puxa, Deus não está olhando para mim, eu vou pedir para você com fé, não pela persuasão das palavras que eu falei antes, mas com fé, que você levante a sua mão, em nome de Jesus. Mais alguém? Amém. Quem já levantou, pode abaixar a mão. Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém? Eu vou orar. Senhor, nos ajuda, Pai, a enxergarmos a Tua luz, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver neste mundo mal, Senhor. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a controlar a nossa própria emoção, que o Teu Espírito Santo controle as nossas emoções, Pai. Controle as nossas reações, Senhor. Que nós não sejamos nem para o lado da prostração, Senhor, nem para da irritação, Senhor, e da violência, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser guiados por Ti nesses momentos confusos, Pai. Que nós cremos, Senhor, cada vez, Senhor,
nós vemos mais, Senhor, confusão, falta de informação. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, pôr os nossos olhos em Ti, Pai. Que Tu nos guies, Senhor, é o que nós pedimos, Pai. Que a Tua mão, Senhor, esteja conosco, ó Pai, dissipando, Senhor, não só as trevas, ó Pai, mas quebrando armadilhas, Pai. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Pode cantar. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção. Diga isso. Mais do Teu poder. Render a Ti, diga. Render a Ti adoração, e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer. Então diga: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me a... Senhor, leva essa igreja muito além daquilo que ela tem vivido. Aleluia. Leva-me além de crises econômicas, além de problemas humanos. Aleluia. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva
leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Diga a vocês: leva-me além, leva-me além, leva-me além. Sim, Senhor, leva cada um além das limitações humanas, um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Senhor, leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.